Pergunte e responderemos. E como diria Vinícius da Snuff Brasil, um vídeo de rapé não é vídeo de rapé sem antes uma pitadinha. Meus amigos, pergunte e responderemos. Esse será o nosso novo programa aqui no canal. Agradeço a todos que participaram enviando perguntas para a gente na nossa página do Instagram. Então, quem conhece Rapé Império do Brasil pelo YouTube, aproveite e curta a nossa página no Instagram, onde é que a gente posta a maior quantidade de postagens, conteúdo sobre rapé. E eu fiz isso de trazer as perguntas para o YouTube justamente porque no Instagram o tempo é muito curto e as respostas acabam ficando bastante simples, simplórias, né, e não abordam os temas completamente. Então a ideia aqui é desenvolver um pouco mais essas perguntas e respostas e trazer as questões de uma forma mais clara. Obviamente eu sou entusiasta, produtor do mundo do rapé, mas não tenho 100% das respostas. Então pode ser que algo que eu responda aqui não fique totalmente claro, mas lembrando também que quando nós falamos rapé, nós falamos do tipo de rapé que nós produzimos, que é o famoso rapé estilo clássico, né? Se divide em duas categorias basicamente, os alemães e os ingleses, como assim ficou simploriamente também conhecido, para uma forma didática de se falar, porque esses dois rapés apresentam características extremamente diferentes entre si. Agradeço mais uma vez que mandaram perguntas para a gente, estou com as perguntas aqui impressas e vou ler e vou responder as questões. Assim que também, se vocês quiserem participar, lá no Instagram, provavelmente mais para frente eu vou abrir mais uma caixinha e vou informar perguntas para o YouTube. Lembrando sempre que atualmente a única forma de comprar o nosso rapé é via nosso site www.rapéimperiodobrasil.com.br, onde vocês encontram também maiores informações, textos sobre o rapé. Pois bem, dito isso, vamos passar às perguntas. Então, sem mais, sem menos, vamos falar aqui da primeira pergunta, que diz respeito à questão da dosagem do rapé. Esse é um tema polêmico e que sempre dá briga entre os rapezeiros. Qual a dosagem certa em relação ao rapé? Nós nunca vamos chegar numa conclusão em relação a isso, porque é a mesma coisa que dizer qual a dosagem certa de uma cerveja, qual a dosagem certa de um destilado, qual a dosagem certa de um vinho. Isso é um critério muito pessoal, primeiramente, e está relacionado diretamente com o tipo de rapé que se utiliza. Pois bem, por que isso? Quando nós falamos de rapé estilo inglês, nós temos que pegar como referência a forma como esses rapés são usados aí dentro da cultura de cada um e como eles são feitos. O rapé inglês, ele apresenta como característica principal ser um rapé fino, seco e perfumado, geralmente. Obviamente tem rapés ingleses que são mais neutros, né? Mas ele é extremamente fino. O rapé dito estilo alemão, né? Ele tende a ser um rapé o quê? Mais denso, mais grosso, mais oleoso. Isso tem um impacto direto na forma de absorção desse rapé no nariz. O que isso diz pra gente claramente? Obviamente, se eu usar um rapé fino e seco, a pulverização no nariz vai ser muito maior. E isso vai causar o quê? Uma absorção de nicotina maior e também vai acabar secando o nariz muito fácil. O que eu utilizar a mais ou muito mais no rapé seco, ele vai me direto para a garganta, porque o nariz já vai estar todo pulverizado, já vai estar todo ali fechado para receber mais rapé. Então, por isso que quando se fala do rapé inglês, se diz que a medida padrão é uma semente de maçã, né? Essa semente de maçã não é uma medida padrão para o rapé estilo alemão, por exemplo, que é daí que vem as grandes carreirinhas, as grandes competições. Por quê? Porque ele é um rapé já mais úmido, mais oleoso. O seu processo de fabricação também
permite que ele seja usado em grande quantidade. Então é na Alemanha, com esse tipo de rapés, que se desenvolvem essas técnicas como o boxcar, onde você pode colocar bastante rapé no seu dedo e puxar o rapé ou fazer aquelas carreirinhas grandes que o pessoal gosta de fazer. Se você fizer isso com um rapé fino e seco, não vai ser uma experiência agradável. Uma das principais questões que eu uso aqui para falar sobre essa dosagem são as famosas tap box, que são essas caixas que algumas empresas fazem, principalmente a Pocho, de rapé. Essas caixas elas têm um dispensador, onde você pega elas, vira na mão, bate e ali vai sair uma quantidade de rapé. Essa quantidade de rapé é bastante grande, maior do que uma semente de maçã, porque é um tipo de rapé completamente diferente. A experiência com rapé tem que ser sempre algo agradável. Você tem que ver se você está se sentindo bem, se aquela dosagem de rapé está sendo boa e se você está gostando do que você está utilizando. Então, algumas pessoas aqui no Brasil que a gente conversa, existem duas correntes principais. Os que gostam de pitadas grandes, né? O termo correto pitada, não é um diminutivo, nenhuma forma de chamar isso de diminuir, mas desde o português antigo, a forma correta é uma pitada de rapé. Então nós utilizamos pitada, que fique claro isso. Algumas pessoas gostam de grandes quantidades uma vez só, e aí você pode ver, dependendo do tipo de rapé, da nossa linha nós temos rapé estilo inglês, que são os mais secos, mas tem pessoas também que preferem pequenas dosagens, porém várias, até sentir a nicotina, os efeitos dela e que você não vai passar mal aí. Lembrando sempre, para quem for começar, o boom de nicotina, o famoso Nick-Kick, que é aquele ápice de nicotina que o seu corpo absorve, dá enjoo, tontura, até alguns casos provoca vômito, ele pode ser evitado se você usar quantidades pequenas e for dosando isso, usando o rapé sempre depois de refeições, principalmente no começo, depois o corpo não tem esse problema. É a mesma coisa com quem vai fumar charuto, cachimbo no começo, o corpo tende a ter algum problema em relação a isso. Outra pergunta aqui, fale do Ipiranga, ele tem um aroma defumado que não consigo identificar a origem. O Ipiranga, ele tem a sua história está relacionado a uma mistura de dois tipos de tabaco, né? O tabaco nacional e a famosa latakia ou latakia. Esse rapé latakia, ela tem origem oriental. Ela é feita num processo de defumação, onde as folhas ali são colocadas em currais ou casas, onde é produzido muita fumaça, né? Diz que no começo se usava até estrume de camelo e outras coisas assim que eram utilizadas para provocar esse cheiro. Hoje em dia esse processo não é tão artesanal, não é um tabaco encontrado no Brasil, é uma cura do tabaco. Então essa cura do tabaco, esse processo de manufatura, gera esse tabaco que tem esse aroma esfumaçado, defumado, né? Existem sim alguns outros rapés lá fora que levam em sua composição e que deixam claro que são formados por latakia, né? Então quando nós fizemos esse rapé, nós justamente pegamos esse tabaco, que é um tabaco defumado, para dar essa nota de latakia no Ipiranga. Por que isso? Porque no rapé geralmente você não tem processos muito complexos em relação ao tabaco. Os processos já acontecem com o pó do tabaco. O que existe ali é uma mistura, um blender, né? Onde a latakia não pode dominar, nem ficar muito forte, e todas as outras questões que compõem propriamente a fabricação do rapé, para que ele chegue no nariz de forma agradável e esse aroma não seja enjoativo, nem cause um enjoo ou algo do tipo. Aí temos outra pergunta aqui. Na live foi mencionado um tipo de rapé cuja produção industrial foi proibido na Alemanha. Qual é e por que houve restrição? Esse rapé restringido na Alemanha, a produção industrial dele, eu não consegui pegar assim algo muito recente, mas
Na Alemanha, essa mistura já respondendo outra pergunta aqui, que perguntaram se todo o rapé na Alemanha é Schmausler. O rapé na Alemanha, na sua origem, ele existe com a mistura de tabaco e gorduras, até propriamente dito, gordura animal. E no seu começo, essa produção rudimentar foi se purificando até utilizarem, em alguns casos, parafina, óleo mineral, como existe a produção moderna das fábricas. Esse rapé, que é utilizado, essa gordura de origem láctea, que é o famoso Butter Schmausler, que é justamente Schmausler é gordura em alemão, ela tende a envelhecer, ela passa por um processo de envelhecimento. Então, os órgãos que fiscalizam isso entendem que isso é uma gordura rançosa, estragada, e que uma empresa que produz isso, rapé ou qualquer outra coisa vai ser ingerido, não se pode vender nessas condições isso. Então é uma questão ínfima, uma questão de fiscalização, mas esse tipo de rapé sobrevive nos pequenos produtores, nos produtores artesanais, principalmente na região da Bavária, e uma das poucas pessoas que provaram esse rapé na Bavária foi o Sandro, que participou da nossa live, que esteve na Alemanha várias vezes e falou com a gente. Então, se vocês não assistiram, vejam a live com o Sandro, quando ele fala sobre a cultura do rapé alemão. E essa semana ele recebeu o Imperador Reservado, que é justamente o que segue essa fórmula típica da Bavária, que tem um aroma claro, lácteo, amanteigado, bastante gorduroso. E ele me disse, olha, está praticamente igual ao que é produzido lá, né? E ele gostou muito. Então isso para mim assim foi um prêmio surpreendente de uma pessoa que conhece tanto do rapé, que experimentou lá, daqueles produtores que até colocamos o vídeo na live, e me disse que aprovou e que está realmente, obviamente nós temos uma cultura diferente, os materiais são diferentes, mas está muito parecido com o de lá. Então, isso realmente me deixa feliz e acho que responde um pouco essa questão. Outra pergunta que me fazem sempre é referente ao seguinte: já pensaram em fazer um blend com uma pegada mais mentolada que o Maitá? Isso não é nenhuma dificuldade fazer um rapé mais mentolado, né? Lembrando que quem provou os mentolados nacionais, esqueçam completamente, porque o mentolado não é uma mistura de menta simplesmente no rapé. Ele é uma coisa muito mais complexa, leva muito mais ingredientes do que simplesmente menta, Vick, como alguns pensam. Isso para mim é a pior ofensa, quando alguém acha que um rapé mentolado é misturado com Vick, o que não tem nada a ver. O Maitá pode sim ser bem mais forte do que os rapés, do que ele em si, né? Ele já é um rapé muito mais forte em relação a outros rapés mentolados que existem fora, que tem nome, por exemplo, o Dynamite, o Red Bull, que são rapés mentolados. O Maitá é muito mais forte que eles. Esses rapés, eles são concebidos numa outra linguagem, num outro propósito, mas o Maitá é um rapé bem mais forte do que esses rapés. Inclusive as pessoas me falam, eu já experimentei, principalmente o Dynamite, que é um rapé que ele é mentolado, tem uma pegada ali um pouco, parece fermentada, mas o nosso rapé já é mais forte que esse. Mais forte que isso seria um rapé que causaria desconforto, causaria dor, causaria esse tipo de coisa. E não é a intenção do rapé ser uma experiência desagradável. Incluso a fabricação desse último lote está um pouquinho mais forte em relação aos anteriores. Então é por isso. E tem também uma relação aí entre umidade e se a gente, sei lá, aromatizar um rapé extremamente forte, esse rapé vira uma pasta, não vira um pó. Então são esses alguns cuidados que a gente tem que tomar em conta e levar em consideração que é um produto usável, que não vai causar nenhum desconforto, digamos assim, porque ele é muito forte, causa desconforto. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos por terem acompanhado esse vídeo. Foram muitas perguntas, selecionei algumas, me desculpe se não deu para responder todas.
Quem sabe eu faço mais um vídeo, vou guardar aqui alguma dessas perguntas e assim nós vamos conhecendo mais sobre esse fabuloso mundo e cultura do rapé. Se inscrevam no canal, ajudem a gente deixando o like. Esse canal não é um canal que quer ser monetizado, nem nada disso. O que a gente quer justamente é fazer chegar em mais pessoas o rapé, porque muitas pessoas às vezes não conhecem ou tem certo preconceito em relação ao rapé. E nós queremos passar essa bola cada vez mais para frente. Obrigado a todos e até o próximo vídeo aqui no nosso querido canal Rapé Império do Brasil.